Então, boa noite a todos os companheiros que estão conosco nessa terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. E nós estamos recebendo a Rosana Silva. A Rosana é do Centro Espírita Oriental, na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. E hoje ela traz um tema muito importante, muito interessante, que é sobre as escolhas e as consequências. Muito obrigada, Rosana, mais uma vez. O jovem Pedro irá fazer a leitura inicial, depois a Vanessa vai fazer a prece. Eu vou ler um trecho do livro Pão Nosso, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 140, saibamos lembrar. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não deviam cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se da imensa importância. A fraternidade pura é a mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do desrespeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a ventura de que lhes visitam semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão. É a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Vamos agora, então, fechamos os olhos, nos conectarmos através do pensamento, através da lembrança do nosso Mestre Jesus, que foi o exemplo vivo do amor ao próximo, das virtudes, que todos devemos nos esforçar para alcançar. Que essa noite, as palavras sábias, nossa amiga, que tão amorosamente se disponibilizou a estar aqui conosco hoje à noite, possam entrar em nossa mente e nos nossos corações e que possam resultar em novas ações a partir de agora. Tenhamos uma boa palestra, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rosana. A palavra é sua. Gratidão. Queremos começar, primeiramente, abraçando você, que está presencialmente nos assistindo, ao público que vai assistir depois, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, que cada um se sinta amorosamente abraçado, exatamente com o calor humano dos Montes Claros, aqui no norte de Minas, no Brasil. E hoje, mais quente ainda, a gente costuma dizer que essa cidade se chama Montes Quentes, com muito carinho. Amamos onde vivemos. E foi uma escolha, porque nós nascemos em outro estado, em uma outra cidade, de uma condição subtropical,
que é o estado do Paraná. Então, como o tema de hoje tem a ver com o que nós decidimos, o que nós fazemos, nós, primeiramente, queremos dizer da nossa alegria de estar falando para o Canadá e para o mundo. É a primeira vez, para nós, é motivo de verdadeira gratidão pela confiança e pela oportunidade de partilha. Esse tema, primeiramente, a gente também gostaria de dizer que é uma feliz escolha, já que tem a ver justamente com as escolhas que nós fazemos. E o que ocasionam as consequências dessas escolhas. Diante da doutrina espírita, nós vamos estar abordando diretamente a imortalidade que habita em você, que habita em mim, que habita em todo espírito imortal. Nós vamos também estar abordando as diversas existências e o processo evolutivo como a dinâmica da inteligência suprema que nos permite, desde quando nós somos gestados, pela sua amorosidade infinita, e não estamos falando dessa existência, nós estamos falando de quando nós fomos criados, como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, com simplicidade e com as características da ignorância. Isso quer dizer sem experiência e com todas as potencialidades do ser para gerar as suas próprias complexidades e também gerar a sua própria sabedoria. Então, nós somos gestados pela inteligência suprema, por Deus, com livre arbítrio. E isso tem a ver com escolhas. Isso tem muito a ver com escolhas. E a gente vai começar com alguns versos de uma poetisa brasileira que nós gostamos muito, que é a Cecília Meirelles. E ela diz assim: não vou deixar a porta entreaberta. Vou escancará-la ou fechá-la de vez. Porque pelos vãos, brechas e fendas passam semiventos, meias verdades e muita insensatez. Em poucas palavras, a poetisa fala de tomada de decisões e de escolhas. E o que isso representa? Na verdade, a nossa vida ela é feita de decisões o tempo todo. Nós optamos o tempo todo. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Desde o momento em que abrimos os olhos para um novo dia, até mesmo na opção de fechar os olhos para dormir e aguardar o outro dia. Escolhemos acordar, levantar, ou ficar mais um pouco na cama. E isso tem uma variedade na rotina quase que diariamente. Escolhemos ou não tomar café e trabalhar. Há decisões que já fazem parte do nosso automatismo. E essas, mais comuns, nós já sabemos lidar com elas. Agora, as mais desafiadoras, nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com essas escolhas, porque nós começamos a perceber que todas elas têm consequências, ou desdobramentos. O grande esclarecimento da doutrina espírita na nossa percepção é sabermos que jamais iremos perecer, que ora ocupamos um corpo físico e que ora estamos na experiência do plano espiritual e que vamos viver o tempo todo. Então, uma escolha que eu faço hoje repercute milenarmente na minha própria vida, ou seja, por séculos e séculos. E as escolhas que eu fiz em outros milênios também, em outros séculos, em outros anos,
no último ano, no mês de outubro, esta semana, ou no dia de hoje, também repercutem diretamente na minha vida e de todos. Então, nós podemos tomar decisões muito desafiadoras a cada dia da existência, como trocar de emprego, fazer um curso, mudar de país, casar, decidir ter filho ou filhos, separar, mudar de endereço no mesmo bairro. Isso tudo são decisões que vão repercutir a médio e longo prazo. Seguir a rotina, por incrível que pareça, também é uma escolha nossa. E isso a psicologia hoje mostra com uma facilidade imensa ao dizer que nós gostamos muito de zona de conforto. E sempre que nós fazemos essa opção da rotina, a vida vem de forma surpreendente e nos traz novidades e novas tomadas de decisões para justamente alavancar o nosso progresso. Então, nós somos sempre livres na hora de fazer uma escolha, mas aprisionados na opção que fazemos, no desdobramento daquela escolha. Nos prendemos a pessoas e a situações, e isso também são escolhas. O assunto ele é tão essencial e ao mesmo tempo tão complexo que nós já temos uma ciência que é dado o nome de a arte de decidir ou escolher. Estamos o tempo todo trabalhando nessas tais escolhas, a impulsividade e a indecisão, que são, na maioria das vezes, marcas latentes no nosso comportamento. A procrastinação é um nome moderno, contemporâneo, que se dá a essa indecisão e essa impulsividade de deixar para depois o que se pode fazer hoje. E por incrível que pareça, procrastinar também é uma decisão. Para a doutrina espírita, nós já sabemos, não há destino escrito, lacrado, definido, permanente. Não há predestinação. Não há sorte, não há azar nas circunstâncias que nos visitam e que visitam a todos. O que há é o desdobramento das nossas escolhas. Isso está na Lei de Liberdade, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que acabamos de citar. E lá o codificador vai fazer uma pergunta que ela é objetiva e a resposta também é muito objetiva. Allan Kardec, na questão 843, vai perguntar: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta, ela tem outras frases, outras palavras, mas encerra dizendo: sem o livre-arbítrio, o homem ou o ser humano, a pessoa, seria uma máquina. E nós somos feitos de emoções, de pensamentos e de sentimentos. Diferimos de todos os outros seres que conhecemos. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. A liberdade e a responsabilidade andam ali entrelaçadas no ser e aumentam com a sua elevação ou evolução. Essa frase é de Leon Denis, grande filósofo espírita, e escreveu dessa forma em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor, um dos livros mais fantásticos, clássicos que nós temos
na doutrina espírita. E quando o espírito Miramês comenta esta questão, na sua obra que estuda pergunta a pergunta o Livro dos Espíritos, chamada Filosofia Espírita, ele vai dizer: o livre-arbítrio é uma disposição nossa de semear. Muito poético, né? Os pensamentos são sementes, ele diz, formadas no campo sagrado da alma. Porém, ela é obrigada a colher seus frutos. A liberdade é para todos, diz Miramês, mas nem todos estão despertados para usá-las no caminho do amor. Nós vamos, com as experiências que vivenciamos, aprendendo a viver, a escolher, a lidar com esse campo tão desafiador da liberdade. E nós também começamos a perceber que a liberdade ela vai ser maior quanto mais nós evoluímos. E aí nós gostamos de dar um exemplo bem simples de uma existência como a que nós estamos tendo. Você lembra quando foi que recebeu a chave para fechar a casa e poder sair e voltar? Um pai e uma mãe não vão dar a chave da casa para uma criança de 2 anos, que apenas começou a andar. E muito menos para uma criança de 7 anos, mesmo ela já saindo todos os dias para ir a uma escola. Ainda vai ter uma resistência quando estiver na adolescência, dos 13, 14, 15 anos. Isso vai ser dado, vamos dizer assim, essa chave da casa, quando o pai ou a mãe perceberem que o filho ou a filha já adquiriram a responsabilidade de ter o poder de abrir a casa e de fechar a casa, com todas as consequências desses 2 atos. Então, se numa atividade simples da nossa vida nós percebemos as consequências das nossas escolhas, nós também percebemos que tem algo que nós estamos construindo: responsabilidade. E é por isso que às vezes nós olhamos algumas pessoas fazendo escolhas e percebemos a imaturidade do ser. E queremos fazer um juízo de valor ou julgamento de acordo com o que nós já sabemos. E isso é desafiador para cada um de nós, porque o próprio Cristo vai dizer: não julgueis. Nós não sabemos por quais semeaduras aquele espírito passou, por quais escolhas fez ou ainda está aprendendo a lidar com as escolhas. Nós podemos dizer que o futuro é construído todos os dias. Nesse exato momento, só de estarmos meditando a respeito dessa temática, as escolhas, nós estamos construindo o nosso futuro, tentando compreender a nossa própria vida e a vida ao nosso redor. Através de pensamentos e ações, o espírito escolhe e determina os seus caminhos. Essa é a verdade. Exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é a liberdade de agir. Obviamente, essa liberdade é proporcional à nossa capacidade de responsabilidade. O livre-arbítrio é a ação do espírito no limite do seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. É por isso que aqueles espíritos com maior capacidade de sabedoria,
de amorosidade, recebem missões mais robustas. E nós que ainda estamos no processo de crescimento, de entendimento, nós recebemos as missões simples de vencer a próxima escolha, com uma escolha feliz e que tem o desafio de fazer bem a todos e a tudo. O uso dessa liberdade de escolher e fazer o próprio caminho é acompanhado das consequências. Então, toda vez que nós desencadeamos um pensamento, uma ação, nós estamos fazendo escolhas. E ao fazer uma escolha, curiosamente, nós fechamos todas as outras portas possíveis de acesso e abrimos apenas aquela porta que a escolha nos favoreceu. O Cristo vai falar de uma forma muito poética e profunda que ele é a porta e que a porta é estreita. Então, para a gente conseguir trilhar o caminho da evolução, e quando fala que a porta é estreita, é porque o caminho ele tem uma representatividade que tem a ver com o que nós somos capazes de fazer. Então, toda vez que nós fazemos a opção do bem, o pensamento melhor, aquilo que favorece a tudo e a todos, nós estamos como que estreitando a porta para as melhores escolhas. É um desafio? É. Porque nós temos muitos chamamentos hoje, né? Nós podemos dizer, então, que toda ação e todo pensamento são acompanhados de consequências. E vamos, com essas consequências, ter os resultados das nossas escolhas. Então, assim, a gente costuma até ilustrar de uma forma muito simples. Se eu vou plantar alho, não sei aí se no Canadá vocês costumam temperar os alimentos com alho e cebola, aqui nós gostamos muito. Mas se eu fizer uma plantação de alho, eu não vou conseguir colher uva, eu vou só colher alho. E essa exemplificação da natureza nos remete a perceber que hoje nós colhemos exatamente o que nós plantamos. Mas nós temos algo muito consolador e muito construtivo também que a doutrina dos espíritos nos traz. Porque nós também temos nas mãos as escolhas que vamos fazer para depois. Quais escolhas nós estamos fazendo? Essas escolhas representam a nossa vida daqui para frente. E podem até minimizar ou cobrir a multidão dos equívocos, como diz o texto lá em Atos, como Pedro vai dizer, né, cobrir a multidão dos pecados, dos equívocos, dos erros que já cometemos, pela nossa própria imaturidade, pela nossa própria ignorância, no processo evolutivo em que Deus nos aguarda e nos concede a liberdade de agir. Então, em uma outra questão, a 258, no livro que já falamos, o codificador vai comentar as escolhas que fazemos. E ele vai dizer assim: compreender que sempre haverá um conjunto de consequências, reflexo das escolhas que fizemos. É ponto capital para se explicar tudo o que nos acontece. E é tudo mesmo. A família que nascemos, as circunstâncias que vivemos, as decisões que nós tomamos, a situação econômica em que nos situamos, e tudo isso é repercussão das escolhas que nós fazemos, principalmente para a atual existência. Nós não viemos assim de paraquedas cair aonde nós caímos, nessa ou naquela família, neste ou naquele país, nessa
ou naquela circunstância financeira, social, cultural. Isso tudo tem a ver com as escolhas que nós já fizemos. E pensando aqui, a escolha que eu faço é como se fosse uma determinação de fatalidade. Nós geralmente temos uma visão muito negativa, muito ruim do que seja fatalidade. Em doutrina espírita, nós vamos ver que nada mais é do que o resultado das nossas escolhas. É aquilo que nós construímos e que vamos acolhendo em nós os desdobramentos, os resultados. Então, é como se nós fôssemos herdeiros de nós mesmos. E quando ouvimos aquela máxima árabe, Maktub, estava escrito porque nós mesmos desencadeamos o processo. Nós mesmos construímos tudo isso. Então, o que nós podemos falar aqui já nas reflexões finais? Que o ideal é nós buscarmos uma autonomia para fazermos escolhas melhores. Não estarmos no automatismo, na impulsividade, nas indecisões. Nós só vamos agir dessa forma, imatura, indecisa, quando nós não temos a dimensão de que somos espíritos imortais e de que tudo que nós fazemos gera consequências, desdobramentos. E é por isso que nós vamos ver o Cristo nos ensinando para a imortalidade do ser. Quando ele fala assim, perdoai, é uma construção de equilíbrio. Não fazeis o mal a quem vos faz mal é uma construção de equilíbrio. É como se fosse uma boa economia para nós vivermos bem. Porque toda vez que eu perdoo, eu elimino os efeitos do campo energético do mal. O perdão é devolver aquela energia que não foi boa, que recebemos, com o que nós temos de melhor. E o Cristo vai dizer em outras palavras, é oferecer a outra face, uma face muito melhor do que a que nos foi dada. E quando nós fazemos isso, nós vamos começando a compreender que as bem-aventuranças agora fazem sentido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque agindo com misericórdia, obterão misericórdia. Bem-aventurados os que sofrem hoje ou que estão aflitos hoje, porque já sabem, porque passam por essas situações, porque foram construções de escolhas feitas anteriormente, sejam para reparar equívocos, ou sejam para ter desafios para acelerar o seu próprio processo evolutivo. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, vão compreender que aquela experiência difícil, desafiadora, é um trampolim, é um upground, como diz, para o nosso próprio processo evolutivo. Então, para fechar, nós lembramos de um momento em que Jesus, convivendo e fazendo escolhas, ajudou também quem estava próximo a fazer escolhas. E como que nós vencemos automatismos? Como que nós podemos fazer melhores escolhas? Porque nós temos as heranças fixadas, né, nas nossas experiências anteriores, as nossas marcas, os nossos hábitos, e às vezes são mau hábitos. E aí nós trazemos então o encontro de Jesus com as irmãs de Betânia, Marta e Maria. Uma passagem muito conhecida que está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 41 a 42, já nos desfechos dos acontecimentos. A gente vai falar rapidamente como que foi esse encontro. Jesus, sempre quando não estava falando em público, conversando com as pessoas, fazendo curas,
ele estava com os amigos queridos de Betânia. São 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Neste momento, Lucas narra um instante em que Jesus vai à casa de Marta e Maria. Maria o recebe na sala da casa, vamos dizer assim, e fica com ele na sala conversando, observando o que ele tinha a dizer, sentada de frente para ele. E Marta nem parou para ir cumprimentar o amigo, continuou nos seus afazeres na cozinha e chegou muito acelerada, né? Muito ansiosa, e ainda questionou o Cristo para falar a Maria que ela estava ali parada, sem fazer nada, enquanto ela estava fazendo tudo lá na cozinha, preparando um lanche para servir ao amigo. E o Cristo então vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Veja que a passagem ela tem uma relação direta com a escolha. O que eu faço nos acontecimentos da minha vida? Marta e Maria representam 2 faces a serem apreciadas. Uma representa o atendimento das coisas da terra, das coisas que nós também temos que fazer as nossas decisões, se queremos ou não, o que isso gera em mim, apego ou não. E a outra, a Maria, a preocupação dela é de valor e é necessária. Então, o que nós vemos aqui é um instante muito interessante, porque Maria poderia ter feito qualquer outra escolha, deixado Jesus sozinho, ido ajudar Marta, poderia ter ido para o quarto e aguardado o momento de servir o lanche. Não, ela ficou diante do governador planetário e ela fez a melhor escolha, porque ela estava pensando no seu próprio ser espiritual, na sua própria imortalidade, buscando ávida entender melhor essas coisas da vida e da própria vida em si. Em um outro capítulo, agora do Evangelho de Mateus, nós vamos ver, no capítulo 6, que Jesus vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus, que é o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. As coisas, de novo, né? É o foco, é o nosso ponto de vista, como nós escolhemos viver. E nós vamos ver Paulo de Tarso concluindo de forma muito objetiva o que representa uma escolha. Quando ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É quando eu começo a despertar a consciência e fazer escolhas melhores. O que isso quer dizer, para encerrar? Toda escolha repercute no nosso futuro. Toda. Escolha de hoje determina a fatalidade de amanhã. Dentro dos parâmetros espíritas, podemos construir um hábito para fazer melhores escolhas. E aí nós vamos fechar exatamente com esse hábito, que seria: o que eu escolho é bom? Faz bem? É útil? Para quem? Para a minha experiência? Para aqueles que estão comigo? Ou para todos? O bem só é bem se for para tudo e para todos o mesmo bem. Aí esse parâmetro já nos dá uma corresponsabilidade das consequências da escolha. Isso nós vamos aprender a fazer aos poucos. Mas a experiência que nós temos hoje é ensaio, é possibilidade. Eu, você,
em qualquer circunstância da vida, não importa onde esteja, sempre vai ter a oportunidade de escolher. E isso é o que nos faz diferente de tudo e de todos. Porque hoje nós somos o somatório das nossas escolhas. E talvez aí nós vamos começar a compreender por que nós somos tão diversificados. Mesmo tendo a mesma educação na atual existência, nós trazemos pensamentos, formas de ver a vida muito diferentes daqueles que nasceram na mesma casa conosco, na mesma família. Isso é o resultado das consequências das nossas escolhas no nosso processo evolutivo. Bem-vinda a boas escolhas. Bem-vinda a boas escolhas. Porque hoje nós construímos a nossa vida. E aí nós vamos fechar pensando: o que eu quero para a minha existência daqui a 10 anos? Daqui a um século? Daqui 1000 anos? Daqui 1 milhão de anos? Daqui 1 bilhão de anos? Porque a vida nunca acaba. E sempre estamos escolhendo o que queremos, o que gostamos. E esse é o grande desafio e o grande motivador de viver. Que possamos orar, porque orar é uma escolha que podemos fazer sempre que nós queremos louvar, agradecer e pedir. Hoje é um dia de escolher agradecer, porque muito já foi feito em nosso favor durante milhares de anos. Então, agora é o momento de escolher agradecer por todos aqueles que escolheram nos ajudar no nosso processo evolutivo. Ao nosso anjo guardião, nosso protetor na atual existência, que vem de longa data nos auxiliando de forma muitas vezes anônima a fazermos escolhas melhores, mas jamais escolhendo por nós. Nós queremos agradecer àquele que escolheu ficar conosco até o final do nosso processo evolutivo. Palavras do próprio Cristo: estarei convosco até o fim. A ti, amigo incondicional, nossa gratidão. E a Deus, por tudo que temos, por tudo que já somos, também queremos expressar a nossa gratidão. E rogar que possamos fazer escolhas melhores. E também orar por todos aqueles que nesse momento fazem escolhas entre a paz e a ausência da paz. Entre o amor e a ausência do amor. Entre o bem e a ausência do bem. Para todos nós, Senhor, que possamos nessa noite e nesses dias tão desafiadores da Terra, fazemos a opção de fazer o bem. Porque é o único advogado que nós temos de defesa, onde quer que nós vamos. É o único título que teremos a nosso favor, onde quer que estejamos. É o nosso melhor cartão de visitas. E é sempre uma escolha. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.